Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos no sacerdócio, Padre Eude, Padre Cristino, Padre João Paulo, amadas famílias aqui presentes, eu fiz questão de já celebrar a missa de amanhã, o segundo domingo do Advento. Primeiro porque não podemos fugir do nosso tempo, da vivência do Advento. E segundo porque acho que celebrar já o dia de amanhã, o segundo domingo do Advento, nos coloca justamente dentro dessa realidade vivida por vocês hoje. Eu estou aqui diante de famílias. E nós sabemos que a encarnação do Verbo, toda esta história bonita pela qual nós estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor, tudo isso Deus se serviu de uma família, a família tão conhecida de Jesus, de Maria e de José. Nós estamos nesta preparação e tudo converge para aquele grande momento que é o nascimento do nosso Salvador. Partindo para a reflexão das palavras que foram proferidas há pouco, existem os chamados tempos fortes do calendário litúrgico da nossa Santa Igreja, a nossa Igreja Católica. E dentre eles, 2 são conhecidos como tempos de conversão. Muito embora o cristão seja, muito obrigado, que de manhã estava assim. Muito embora o cristão seja diária e instantemente convocado a converter-se. Existem 2 tempos na igreja que nos convida à conversão, mas todo tempo é tempo de conversão. Pensemos na Quaresma e também neste tempo do Advento. Aliás, até as cores litúrgicas representam este momento forte de penitência, de conversão, roxo. E no clamor de João Batista, já às margens do Jordão, enquanto todos estavam naquela expectativa da ação de Cristo, o maior, como disse Jesus, dentre os nascidos de mulher, que é João, sempre bradou esta proposta de mudança de vida aos corações daqueles que escutavam. Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortado e lançado ao fogo. Vejam, queridas famílias aqui presentes, que momento oportuno. Talvez alguns de vocês até acharam, mas um encontro desse já no final do ano, tantas coisas, tantas demandas, mas eu acho que não. É a hora de Deus. É a hora de Deus porque vocês estão aqui tendo a oportunidade de rever um pouco a caminhada como família, a caminhada também como igreja, depois de uma parada forçada, muito embora nós sabemos que a missão continuou de maneira diferente, mas que nós estamos retomando de maneira mais concreta, presencial. Pois bem, meus irmãos,
pensando aqui, ainda nas leituras, também diante de Herodes, a exortação de conversão, de metanoia, do Batista, também se fazia ouvir, repreendendo, no caso, aquele monarca e a sua cunhada, diante do relacionamento de adultério que existia. Por isso ele diz, está escrito em Mateus, no capítulo 14, versículo 4, e está escrito também em Marcos, no capítulo 6, versículo 18, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Ou seja, naquele momento, João estava tocando na ferida de Herodes e de Herodíades, que era a amante de Herodes, que por sua vez era a esposa da irmã dele, do irmão dele. Então, penso que esta realidade de infidelidade, e não só na questão do adultério, é muito presente nas famílias hoje, que eu diria que é o maior câncer dentro das famílias, mas existe também outros modos de traições, quando às vezes na família um não está com o coração aberto para o outro. O levantamento profético da voz de João já era contemplado quando no seu nascimento o seu pai, outrora o Zacarias, mudo pela dúvida do poder de Deus, desenrolou aquele belo cântico em que, louvando a Deus, contempla a missão do seu rebento, do seu filho, nascido na velhice e na esterilidade daquele casal. Estou falando de Zacarias e Isabel. Para Deus nada é impossível, nada. Para Deus tudo é possível. Ali estava um casal desencantado, frustrado, sobretudo dentro da mentalidade daquela época, que era tido até como, vamos dizer, um casal que não era visto por Deus na interpretação. Porque uma das coisas que, às vezes, os da época compreendiam que Deus estava com eles, era tendo bens, prosperidade, e o casal tendo uma prole bastante grande, muitos filhos. E no entanto, Zacarias e Isabel, homem já na velhice, Isabel também na velhice, estava como que marcado por aquele sofrimento de não ter filho. E aí, voltando ao belo cântico que eu dizia, que sai da boca de Zacarias, cito aqui um trecho: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nos preparando para o Natal. Nós estamos nos preparando para a chegada daquele que veio com uma missão: salvar a todos. O Verbo de Deus se encarnou, habitou entre nós. Aquele que, durante a sua vida pública, em muitos momentos disse: ide, anunciai, dizei a todos que o reino de Deus está entre vós. Em outras palavras, Jesus dizia: anuncie que eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, eu estou aqui, eu sou o reino de Deus.
O reino de Deus, que é a expressão do amor, da justiça, da misericórdia, do perdão, da fidelidade conjugal, da fidelidade de uma maneira geral para a família. Isso é o reino de Deus. No tempo do advento, e aqui vai nosso convite, refletimos também sobre aqueles que, sendo arautos do Salvador, nos seus discursos proféticos, ou mesmo no silêncio, prepararam-lhe a chegada, não sendo diferente com João Batista, de quem muito se fala em profecias do Antigo Testamento. Interessante, meus irmãos, profecias sobre um profeta provando o seu quilate, a sua importância. Então, o que eu quero dizer para vocês, que neste segundo domingo do Advento, na primeira leitura, o profeta Baruque alude à necessidade de, na alegria e no regozijo da justiça divina, os altos montes se abaixem e os vales se aplanarem, para que se caminhe numa vida santa, sem tropeços, a glória de Deus, porque esta é a vontade do Senhor. E muito embora João Batista repita este discurso, isso não acontecerá por iniciativa humana, mas antes porque, manifestando as suas misericórdia e justiça, Deus mesmo guiará o seu povo com alegria. Eu gostaria muito, meus irmãos, que vocês entendessem que não é à toa que cronológica e teologicamente, quando Jesus se abeira ao Jordão, João, a voz que grita no deserto, se cala, já que o verbo, aquele que dá sentido ao conteúdo, a voz, fala mormente, porque João é a voz no tempo, Cristo é desde o princípio, a palavra eterna, como diz Santo Agostinho. João é a voz no tempo, Cristo é a palavra eterna, porque Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, porque Ele é Deus, e é este Deus que se encarna no meio de nós, é este Deus que se torna um de nós, vivendo em tudo a condição humana, menos o pecado. Temos muito que aprender dele. Há profecias de Isaías sobre o conteúdo do grito de João, associado a de Baruque, não apenas alude ao último dos profetas do Antigo Testamento e ao primeiro do Novo, João Batista, mas é sobretudo uma forte denúncia sobre a tortuosidade e a obstacularização do coração humano, que se desvia e atrapalha o homem a trilhar realmente a salvação de Deus, a qual todos devemos ver. Devemos ver, devemos participar e viver, porque, como já disse Santo Irineu, este grande santo da igreja, palavra de Santo Irineu, a vida no homem é a glória de Deus, a vida do homem é a visão de Deus. Veja bem, no e do, a vida no homem é a glória de Deus, a vida do homem é a visão de Deus. Meus irmãos, quantas vezes temos um coração de maneira íngreme, muito escarpado pela arrogância, petulância, soberba,
vaidade, apegos. Quantas vezes o nosso coração está voltado para isso? Há pouco instante eu conversava com um de vocês, e eu estava conversando com ele, pensando nisso que eu preparei, quando eu perguntava: em que o senhor trabalha? Em Uber. É um pai de família, mas o padre me impediu que eu estivesse aqui hoje. O tempo está difícil, dom do Senhor, está difícil, mas eu não posso negar isso, não posso dizer não para o meu padre, e naturalmente não é para o padre, mas para Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas que estão mergulhados em dinheiro, bens, e vivem amargurados. Quantas pessoas. Então, meus irmãos, quantas vezes nós temos este coração cheio de petulância, soberba, vaidade, apegos, ou quem sabe um coração contemplando as nossas misérias, quantas depressões, quantas tristezas e mágoas há em nosso interior. E quando nós não nos libertamos destas mágoas, destas tristezas, somos amargos para os outros, azedos para os outros. Nada está bom. E aí eu digo, percebendo tais mazelas, caímos na desesperança, em nos vermos incapacitados de resolver tais quarelas em nós, sem o necessário auxílio da graça que quer agir em nós e transformar-nos. Sim, meus irmãos, Deus não quer ninguém na angústia, Deus não quer ninguém na miséria. Deus está sempre pronto, por isso, a nos ajudar. Eu sempre digo, não deixe a graça de Deus passar. Não deixe. Porque, de repente, a graça de Deus está em um dia de trabalho que eu deixei, muito embora eu precise desse dia para sustentar a minha família. Mas é a graça de Deus que eu vou buscar. Isso é confiança, isso é fé. Por outro lado, também nós nos questionamos. Olhando há 2 anos atrás, e isso é uma experiência já minha de 36 anos, que vou fazer agora no dia 14 de sacerdócio, já me deparei com tantas realidades, quantas brigas travadas por onde eu passei, de comerciantes, de industriários, de homens públicos, por dar um dia para Jesus, um dia, querendo passar por tudo. Sexta-feira santa, tirar o feriado, quinta-feira santa, até que já tiraram em alguns lugares, porque é para Deus. Porque o que determina é a economia, e de repente, nego se vê com as portas fechadas há 4 meses. 4 meses, e pode acontecer mais 4 ou mais, que Deus não permita. Está vendo, meus irmãos? E às vezes a gente pensa que Deus dá em nós de palmada. Não. Será que estes homens que tiveram que fechar seu comércio, suas indústrias, aqueles que não têm Deus no coração, os ateus,
Será que já pensaram? Não pense que Deus está se vingando de ninguém, não. Deus não é carrasco. Nem Ele está feliz com tudo isso que aconteceu e está acontecendo. Mas às vezes eu imagino que tudo é permitido justamente para que as pessoas sintam que sem Ele nós não somos nada. Tudo que é preponderante deve ser demolido. Tudo que está em declive deverá ser aterrado para que nada nos impeça de machucarmos, presurosos para a vida que Deus mesmo, em seu Filho Salvador, encarnado em nossa débil natureza e em nossa contingente história, trouxe para a humanidade a vida divina da graça. Jesus trouxe para nós a vida divina da graça. Depende só de você abraçar individualmente, abraçar como família, abraçar como membro dessa igreja de Jesus a vida divina. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom, é de infinita bondade, que nos criou e nos deu o livre arbítrio. Eu costumo dizer que Deus não manda ninguém para o inferno, senão ele seria diabo, né? Deus não manda ninguém para o inferno, é você que vai sozinho, porque escolheu. Diante de ti eu ponho a vida, ponho a morte, você que vai escolher. Você é livre, porque Deus deu inteligência para você. Então, diante do pecado, que é a morte, diante da vida, que é caminhar com Deus, é a graça, qual dos dois caminhos você está escolhendo? Mas eu quero também dizer, meus irmãos, que é obrigação daqueles que escolhem o caminho da vida, não pensar só em si. Sua família vai bem? Louvado seja Deus. Mas se a família do outro não vai bem, é motivo de preocupação. Hoje pela manhã aqui, algumas pessoas me procuraram para manifestar exatamente a sua preocupação com determinadas realidades que ele ou ela estão vivenciando na sua comunidade, com família A, família B, família C. O que fazer, dom do Senhor? Se aproximar. Por isso que eu peço a vocês que sejam os anjos de Deus no meio de tantas famílias que necessitam de uma palavra, de uma orientação, que necessitam também da situação material, em situação material, espiritual e material. Meus irmãos, termino dizendo para vocês que advento é tempo de mudança, é tempo de melhoramento de atitudes pessoais, muito mais firmadas na santidade de Deus, que nos leva à salvação. Que o seu coração se transforme no presépio que Jesus vai nascer no dia de Natal, e que perdure por toda a vida. Não nos olvidemos ou descuidemos deste passo tão importante. Qual? Conversão com atitude preparatória para recepcionarmos o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.